Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, Confira a Questão. E hoje bora bater um papo aí sobre o TRXF, o fundo de renda urbana, o renda urbana da TRX, né? Vamos dar uma olhadinha aí o que rolou durante esse mês. Tem bastante coisa aqui no relatório pra gente, já destaquei algumas coisas e vamos lá. Então aqui ele traz algumas informações do fundo, né? Então, um fundo aí de 2019, tem uma taxa de administração aí de 1%, tem taxa de performance também. Aqui, sobre mais informações aí dele, né? Então, valor de mercado hoje, R$ 101,50, valor patrimonial aí de 2 bilhões, mas ele está passando por emissão agora, vai atingir quase 3 bi, tá? Que a gente vê o número de cotistas, 183 mil cotistas. Cota patrimonial 102,61, vem entregando aí 93 centavos de dividendo, né? O que dá um dividendo anualizado aí de 10,9. São 56 imóveis, 20 inquilinos, liquidez média diária aí de 5 milhões. Enfim, vamos seguir aqui, pessoal. Aqui ele já traz alguns destaques, né? Então aqui sobre a emissão que ele está fazendo, né? Então agora nos dias de 22 e 30 de maio, encerrou o direito de preferência de sobra de montante adicional, né? E eles conseguiram captar aí um total de 200 milhões. Então assim, muito bom, estava precisando de caixa mesmo. Ele fez algumas vendas também, então vai voltar um valor principal aí para o caixa, vai dar um bom fôlego aí. E tem mais aí 700 milhões que ele vai conseguir captar, né? Não diretamente dinheiro, mas vai emitir para pagar imóveis, né? Que eles estão comprando. Então, bacana aí, a gente já vai ver aí que a oferta aí vai conseguir levantar aí 900 milhões, quase 1 bilhão, né? Então, até ele fala aqui que em 5 de junho inicia-se o período de subscrição para investidores qualificados. Aqui as partes de movimentações aí, né? Então, as vendas. Ele fez a venda desse Pão de Açúcar Santo André e também da loja Açaí de Ipatinga. Então, as transações foram realizadas pelos valores de 31 milhões aqui o de Santo André e 107 milhões o de Ipatinga. Expectativa de lucro de 25 centavos Santo André e 80 centavos de Ipatinga. E além disso também, eles assinaram ali um MOU, né? Que é um memorando de entendimento ali para vender um ativo deles, que é esse açaí de Teresina, no valor de 69 milhões, que pode gerar um lucro aí de 46 centavos. Que a distribuição mensal tem entregado aí 93 centavos, né? Que dá um dividendo anualizado aí de 10,9. Vai pagar aí no dia 13/6. E com as movimentações recentes, estamos mantendo o guidance de distribuição entre 90 e 93 centavos até dezembro de 2025. Então já temos um guidance, já dá para se programar. Sim, não é certo seguir o guidance, né? Mas assim, normalmente quando eles passam, eles conseguem seguir ali certinho, né? E esse tanto de dinheiro que está entrando aqui de lucro de venda, eu acho que ele vai conseguir manter aí tranquilamente. Aqui a gente pode passar direto. Aqui eles trazem mais alguns detalhes sobre essas vendas, né, que ele vem fazendo. Talvez eu perdi... eu passei muito aqui, peraí. Aqui, então... Não, era aqui mesmo. Desculpa, pessoal. Além do guidance que ele passou, né, eles estimam que em junho de 25 deverá ser realizada uma distribuição extraordinária entre 1,10 e 1,20. Então, vai aumentar aí um pouquinho, né, depois volta aí o valor de 90 a 93 centavos. Aqui a gente vê número de cotistas aí, né? 184 mil cotistas, 5 milhões aí de volume diário médio negociado, liquidez, né? Aqui ele fala um pouquinho do valor que ele conseguiu captar, já passamos por isso. Aqui ele começa a trazer os detalhes das vendas, né? E do memorando de entendimentos lá para venda do açaí Teresina, né? Que ele é detido pelo TRXB, não pelo TRXF diretamente, né? Então o fundo se comprometeu a vender o imóvel por 69 milhões, 44 milhões a serem pagos à vista,
assim que acertarem tudo, e mais 25 milhões em 25 parcelas mensais fixas, sem correção. Isso aqui é um ponto que assim, eu não gostei, né? Ainda mais que são 25 parcelas. Se fosse pouquíssimas parcelas aí, digamos que até 5 parcelas mensais, ok. Mas 25 parcelas sem correção, isso aqui a inflação vai corroer esse valor aqui, né? Vai corroer uma boa parte dele aí, mas enfim. Ele fala aqui do valor estimado do lucro aí, que é de aproximadamente 46 centavos. Continuando aqui, valor de venda em linha com laudo de avaliação, corresponde a um cap rate de 7,85, valor da venda equivalente a 5.500 o metro quadrado, o lucro apresentou antecipação aí de 69 meses, enfim, aí ele traz aqui sobre o açaí Ipatinga, que foi vendido aí por um valor total de 107 milhões. Então, como que foi isso aqui? 71 milhões aí, que é em relação ao CRI. O dono vai assumir isso, né? O novo dono, quem comprou, ali o comprador. 21 milhões já foram recebidos diretamente pelo fundo e 14 milhões serão pagos ao fundo em 3 parcelas semestrais, corrigidas pelo IPCA. Então, aqui ok, né? Se fosse aqui, ó, 3 parcelas, tudo bem que são semestrais, né? Então dá 18 meses, ainda não seria ok. Mas sim, se fosse 3 parcelas mensais, ok você fazer ali sem correção, mas 25 parcelas sem correção, aí eu já acho muito... você está sendo muito bondoso ali, né? Enfim, o valor estimado de lucro aí de 16 milhões, ou seja, 80 centavos por cota, uma TIR de aproximadamente 15% ao ano. Nesse caso aqui também o valor tá em linha com o laudo de avaliação, um cap rate médio de 7%, valor da venda equivalente a R$ 6.800 o metro quadrado, e o lucro representa aí uma antecipação de 76 meses, né? Então ele continua, além disso, a operação contribui diretamente para a estratégia de desalavancagem do fundo, que vai ter uma redução da alavancagem aí no fundo de aproximadamente 142 milhões. Isso aqui falando somente do... Do açaí Ipatinga. A gente vai ver que é um pouco maior por conta do outro. É que assim, como de fato não foi vendido, né, ele não traz isso. Mas aqui, ó, as duas vendas contribuirão contando com a venda do memorando lá que eles assinaram, né? Se conseguir fazer a venda também, que é o de Teresina, né? A diminuição do saldo devedor de alavancagem do fundo em mais de 180 milhões. Então, muito bom, né? Tá captando um valor muito bom, tá diminuindo já a alavancagem dele com isso. Então, assim, eu acho que depois dessa emissão, tudo rodou aqui certinho, acho que o fundo vai ficar com uma nova cara, o fundo vai ficar um fundo um pouco maior, a alavancagem dele vai diminuir, e eu espero de verdade que a TRX segure essa alavancagem assim. A gente sabe que eles sempre gostam de alavancar o fundo, mas hoje, como está o mercado, né, nossa questão fiscal, não é bom de ficar fazendo essas coisas, né? É um momento de ser covarde, de segurar um pouquinho mais ali, né? E se precaver. Continuando aqui no relatório, ele fala das vendas, né, que vão gerar recursos para investimento em novos imóveis que estão sendo adquiridos ou construídos, com cap rate substancialmente maiores. Então, assim, é isso aqui, né? Que ainda no dia 30 de maio, foi inaugurada a loja lá do Grupo Mateus em Aracaju. Então a gente vê aqui algumas fotos, loja bem grande, né? Aqui a gente vê a DRE dele, aqui, mês de maio, então o quanto que girou, aí tudo destacado aqui, né? Quanto que girou não, quanto que veio de receita imobiliária, enfim, aqui sim o quanto que girou. Aqui a total das despesas, né? Quanto que deu por cota, o quanto que ele pagou. Ainda deu R$2, pagou 93, separou um valor aí para reserva, né? Então a reserva acumulada aí tá em 1,96. Então a gente vê aqui, ó, bem gorda. Aqui a gente já viu o guidance, né? Então até dezembro aí entre 90 e 93 centavos. Sendo que o próximo pagamento vai ser aí entre 1,10 e 1,20, como ele colocou, né? Então, no ano passado a gente também teve um pagamento um pouquinho maior aí. Então, esse mês vai ser praticamente a mesma coisa e depois vai manter aí os
90, 93 centavos. Aqui a gente vê a evolução da base de cotistas, então ele subiu bastante aí em 2024, até o finalzinho de 2024 ele subiu bastante aí e agora está se mantendo, né? Aqui a receita reajustada, né? Então, a gente está aqui, ó, já reajustou bastante, tem mais um pouquinho aí para reajustar durante o ano. Vencimentos de contrato, a gente vê que é bem pouco, né? Só lá para 2035 que tem bastante. A diversificação aqui, a alocação por recurso. Então, 67% está em imóveis, 21% está dentro do... tá concentrado no TRXB, né? Isso aqui eu não gosto muito, já era para ter sido absorvido esse TRXB, né? Eu acho que eles não fazem isso mais como um movimento de meio que mascarar a alavancagem dele. Tem um pouquinho aí em CPUR, um fundo da Capitânia, né? Tem renda fixa, tem outros fundos imobiliários também. Em segmento de atuação aí, então metade aí está em atacadista, aí mais uma parte em varejo, casa e construção, hospital, que é o Albert Einstein que eles estão construindo, né? Então a gente vê aqui que 95% em varejo, 5% hospital. Receita de aluguel por inquilino, então a gente vê que o Açaí representa aí 30% da receita dele, Mateus mais 20%, só os dois aqui dá 50% da receita dele, né? E o resto tá bem diversificado. Quantidade de lojas por estado, então a gente vê aqui os estados que ele atua no Brasil, né? A quantidade de lojas aqui em tudo. São Paulo é disparada maior com 25. E aqui é a estrutura dele, né? Que é a parte que eu falo para vocês do passivo, né? Então, se a gente pega aqui o passivo, ó, a alavancagem líquida, o passivo dele é em 30%, mas a alavancagem líquida, descontando o que ele tem no caixa, é 23%. Só que a gente tem que pegar aqui também do TRXB, né? E aí não é simples só somar e pronto, tem que fazer um cálculo um pouquinho mais avançado, né? Então, assim, isso aqui, se a gente fizer isso aqui, a gente vai ver que a alavancagem dele é bem alta. Então, assim, eu só acho que eles não fizeram a incorporação total aí do TRXB para dentro do TRXF justamente por isso, sabe? Para meio que maquiar um pouco ali a questão da alavancagem. Então, a gente vê que o TRXF, olha o tanto de coisa que ele tem, e no TRXB que ele está exposto são 9 lojas do Açaí, 3 do Pão de Açúcar e 2 do Extra. E esse camarada aqui, ele é bem alavancado, né? Então, acho que por isso que eles fazem dessa forma. Mas, enfim. E a gente vê o fluxo das amortizações, né? Então, quanto ele vai amortizando aqui ano a ano. Bom, pessoal, e aqui a gente vê as lojas dele, né? Não tem muito mais o que falar não, somente isso. Fundo aí, ótimo momento, passando por emissão. Além da emissão aí que ele está passando, que conseguiu fazer uma captação ótima. Tá com essas vendas aí, então vai voltar o principal ali para o caixa. Vai ser muito bom isso, eu tava precisando ter dinheiro em caixa. E assim, momento ótimo, né? Vamos ver como que vai ficar a fotografia final depois de tudo isso acontecer. E vamos ver quais serão os próximos passos que a TRX vai dar, né? Se vai continuar alavancando o fundo, se vai segurar um pouco mais. Bora ficar de olho aí. De resto é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se for qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se gostou, se inscreve no canal, você que não é inscrito, tá? Deixa o like também. Se gostou mais ainda, segue lá no Instagram, @o Fi da Questão. Valeu, galera. Abraço e bom final de semana aí pra vocês.